Eu acredito que isso é questão. Eu acho que forças contrárias não querem que essa live venha, porque vai ajudar muito. Olha só, mas vamos tentar novamente, vamos deixar Deus trabalhar. Nós vamos trazer uma breve reflexão aqui sobre o livro de Salmos. Até então fizemos uma leitura do livro de Salmos, mas agora nós não vamos fazer para não alongar muito. Vamos trabalhar ali o Salmo de número 91, algumas particularidades ali em alguns versículos. Então, primeiro nós temos que entender a estrutura do livro de Salmos, que isso é muito importante a gente conhecer a estrutura que o livro de Salmos oferece ao seu leitor. Entender também de uma forma geral que o livro de Salmos ele vem de uma forma muito espiritual, de uma forma muitas das vezes simbólica. Ele divide sobre tipos de oração, oração de louvor, de petição, oração de guerra e por aí vai. A estrutura dos Salmos é muito interessante a gente compreender de que forma a gente vai fazer essa leitura. Os leitores que gostam muito do livro de Salmos, é importante aprender a sua estrutura. Na outra live, que não sei por que deu problema, eu trouxe algo bem mais interessante. Mas vamos ver o que a gente consegue reproduzir. Na outra live eu fiz a leitura do Salmo 91. Nesse eu já não vou fazer. Mas nós vamos diretamente agora, mais especificamente, para a estrutura do Salmo 91. Porque como da outra vez eu li o Salmo 91, trouxe uma instrução muito longa, e desse problema, então, para a gente melhorar um pouco, eu vou trazer a estrutura do Salmo 91. Como eu disse, o Salmo 91, ele se divide em 5 livros. São 5 livros que compõem o livro de Salmos. O primeiro livro, queridos, ele inicia dos Salmos número 1 ao Salmo de número 41, e que corresponde ao livro do Gênesis, e trata a respeito do homem, ou seja, o Salmo 1 ao 41, ele nos arremete ao livro de Gênesis, e ali ele vai estar tratando a respeito do homem, beleza? Então, quando você estiver lendo o Salmo do 41 do número 1 ao 41, você já sabe que ali vai estar te arremetendo a Gênesis e vai estar tratando mais a respeito do homem, ok? O livro de número 2, dentro do livro de Salmos, ele inicia no 42 e vai ao 71. E ele corresponde ao livro do Êxodo. E o tema central ali é a respeito de Israel como nação. O terceiro livro de Salmos, ele inicia no Salmo 73, vai até os Salmos 89, e ele corresponde ali ao livro do Levíticos. E o tema central ali é a respeito do santuário. Você sabia disso? O Salmo de número 4, ele vai iniciar no Salmo de número 90. Ele vai do 90 ao 106. E esse salmo corresponde ao livro de Números. E o tema central ali trata de Israel e as nações da terra. Ou seja, o último livro que compõe os Salmos, ele inicia no Salmo 107, vai até o 150. Estes salmos, ele corresponde ao livro de Deuteronômio e trata de Deus e sua palavra. Ou seja, o livro de Salmo, ele é composto por 5 livros. Cada livro tem um tema central que nos arremete a um dos livros do Pentateuco. Beleza? Uma boa tarde para quem vai começar a entrar. Estava
dando as boas-vindas para Neném Leonel. E aí, no momento aqui, eu toquei na tela e a live deu problema. Mas Deus vai preparar mais pessoas para estar vendo esta live em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Você vai compartilhando aí para mim, para a gente, levando essa informação para outras pessoas, que é muito importante. Estamos tratando da espiritualidade do ser humano. Nós entendemos que o ser humano ele é corpo, alma e espírito. E entendemos também que o Espírito Santo de Deus, ele habita no espírito do homem, não na alma do homem, no espírito do homem. Precisamos entender que a Bíblia, ela é um alimento que ela vai fornecer alimento para a tua alma. Só que nós não podemos pegar as Escrituras e ler de qualquer forma, de qualquer maneira. Porque ali tem os seus textos, os seus contextos, tem o seu sentido figurado, tem o seu sentido literal, tem várias coisas que precisamos entender. Mas, de qualquer forma, os Salmos é um dos livros mais lidos e observados por várias pessoas, não só cristãs, mas de todas as outras religiões do mundo. Então é preciso você compreender um pouco da estrutura do livro de Salmos. Só que eu estou passando a estrutura que compõe o livro de Salmos, uma vez que já passei para você que o livro de Salmos divide em 5 livros e que cada livro corresponde a um livro do Pentateuco. O Pentateuco são 5 livros, os 5 primeiros livros da Bíblia, Gênesis, Deuteronômio, etc. Levítico, ok? Agora eu quero passar para você uma coisa muito interessante. Quem foram os autores dos Salmos e quantos salmos estes autores escreveram, beleza? Isso é muito importante também para nós. Vamos lá. Olha só. Nós sabemos que os Salmos ele divide em 5 livros. Cada livro nos remete a um livro do Pentateuco. Pentateuco quer dizer 5 livros, né? Penta, 5. E vamos agora ver os autores possíveis destes Salmos. O nome do autor nos Salmos, comumente aceito entre escritores e tradutores. Vamos lá. Os Salmos com o nome de Davi. Provavelmente você já abriu uma Bíblia, você que não seja evangélico ou cristão, mas de outras religiões ou denominações, com certeza você já viu falar, no mínimo, no nome Salmos. E você precisa saber quem escreveu estes Salmos. Com certeza você já viu falar muito no rei Davi, pela sua historicidade, pela sua grandeza, que assim a Bíblia nos mostra o rei Davi. Pois bem, os Salmos com o nome de Davi existem 73 salmos, ou seja, existem 73 salmos cujo escritor é Davi. Olha só, são atribuídos a Davi 37 no livro 1. Você lembra que a gente estudou, a gente viu aqui que o livro dos Salmos ele tem uma estrutura de 5 livros e que cada livro corresponde a um livro do Pentateuco e que cada um tem a sua historicidade ligada àquele livro. Pois bem, Davi ele tem 37 livros e esses 37 livros está entre o livro 1 ao 42, o qual nós lemos logo no início. Só para você ter uma ideia, que eu vou dar essa deixa para você agora. Ele tem 18 salmos no livro de número 2 e um salmo no livro 3. Ele tem 15 salmos no livro 4 e 15 salmos no livro 5. Ou seja, Davi ele vai possuir salmos
em toda a estrutura dos 5 livros de Salmo, porque são 5 livros que, em um total, ele forma o livro de Salmos, ok? Os Salmos com o nome de Davi, a gente acabou de ver. Agora, você já viu falar nesse nome Asaf? Provavelmente, se você leu algum livro, você deve ter se deparado com esse nome. Salmos de Asaf. São 12. Um no livro 2 e 11 no livro 3. Então, você tem ali os Salmos 73 a 83. São dos filhos de Coré. São 9 salmos. 6 no livro 2. E tem aqui as referências, né? O Salmo 42, Salmo 44. Não vou fazer porque vai demorar muito, mas você já tem mais ou menos uma ideia. E 3 salmos no livro 3. Salmos de Salomão. Você sabia que Salomão ele escreveu salmos? Pois é. Salomão tem 2 salmos escritos. Um no livro 2 e outro no livro de número 5. Ou seja, o Salmo 72 foi Salomão que escreveu e o Salmo 127 também foi Salomão que escreveu. Beleza? Que legal, Salomão, quem não conhece a história do rei Salomão, filho de Davi, com Betseba, proveniente de um adultério ali de Davi com Betseba. Você sabia que Moisés também tem uns salmos? E aqui é interessante. Moisés também tem salmos escritos. O homem de Deus, Moisés, ele tem o Salmo 90, do livro 4, e possivelmente o Salmo de número 91. Gente, há um consenso muito interessante entre os estudiosos de que o Salmo 91 foi escrito por Moisés, mas a tradução judaica, alguns tradutores, eles entendem que foi Davi que escreveu o Salmo 91. Alguns entendem que o Salmo 91, no seu início, você tem uma noção, mas depois você não tem como dizer quem escreveu o Salmo 91. Portanto, você pode observar na sua Bíblia que, na maioria das vezes, ou em todas as traduções, ela não tem um autor. O Salmo 91 não tem um autor. Exemplo, Salmo escrito por tal pessoa. Não tem, né? Porque tem essa perspectiva. É um mistério muito grande o Salmo 91. É um salmo espiritualmente muito poderoso para aplicarmos em nossas vidas diária e espiritual. Beleza? De proteção, etc, etc. Nós vamos chegar lá no Salmo 91. Os demais são tidos por anônimo, ou seja, os demais salmos são tidos por anônimos, não tem, de uma forma geral, como identificar quem foram os autores, beleza? No início da live, a gente trouxe a leitura do Salmo 91. Eu disse para você que a live deu um problema, ela caiu, não sei, ela foi concluída assim, apertei aqui para segurar, ela foi concluída. Eu não sei se o início da outra foi até melhor, mas em questão do tempo, mas eu acho que você deu para entender. Então na outra eu até coloquei o tema para na live sair o tema, cara, do que nós iríamos tratar. Mas eu vou dizer aqui, nós vamos tratar num contexto geral as particularidades dos salmos dentro do seu contexto teológico. E nós aprendemos já até aqui bastante. Você já aprendeu que os salmos não é só um livro.
não resume somente num livro. Os Salmos, eles são 5 livros, 5 partículas que compõem um todo. O livro de Salmos são 5 livros e cada livro ele representa um livro do Pentateuco. E que cada historicidade extraída de cada livro nos arremete a um tema direcionado a cada livro, beleza? Agora é importante a gente entender que o livro de Salmo 91, ele traz algumas particularidades. Ele inicia assim: o que habita no esconderijo do Altíssimo e descansa à sombra do Onipotente. Você sabia que essa frase, o que habita, que essa frase que diz assim, o que habita no esconderijo do Altíssimo, a sombra do Onipotente descansará. Você sabia que esse esconderijo que Deus possui para esconder o ser humano é o próprio Jesus Cristo? Se você sabia, bota aí, eu sabia. Se não, você diz, eu não sabia. Então, este esconderijo que o Salmo 91 apresenta para nós e diz, aquele que habita no esconderijo do Altíssimo, ou seja, o esconderijo do Altíssimo é Jesus. Então, se nós estamos em Cristo Jesus, espírito, alma e corpo, nós estamos no esconderijo de Deus. E que neste esconderijo ninguém e nada vai te encontrar, porque você está escondido no esconderijo de Deus. E isso requer muita coisa: santificação, meditação da palavra, cumprir todos os requisitos que as Escrituras e que Jesus te encarga. Isso é muito importante a gente saber, porque às vezes a gente vê o Salmo 91, mas tem as suas determinações e tem as suas regras. Isso é que é importante, a gente vai descobrir hoje. Diz ao Senhor, meu refúgio e meu baluarte, Deus meu, em quem confio. E eu quero dar uma parada aqui no Salmo de número 3, no capítulo de número 3 do Salmo 91, no verso. Pois ele te livra do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Querido, o universo, de uma totalidade geral, ele se resume em 2 regiões. A região física, material, apalpável, espaço de tempo, mesa, o que for apalpável, seres humanos e espiritualmente falando. Então nós temos 2 dimensões, nós temos 2 coisas interessantes, que isso nós temos que entender: o mundo físico e o mundo espiritual. É tanto que alguns textos bíblicos, quando se refere a mundo, no seu original, ele tem a sua diferenciação. Tipo, não amei o mundo e nem o que no mundo há. A palavra mundo ali, ela está se referindo aos desejos, aos inclinos do sistema que há no mundo, os desejos, instituições, etc, etc, etc. E por aí vai. Então, o mundo ele vai se dividir em 2, o mundo físico e o mundo espiritual. E é interessante que nessa estrutura existe a estrutura dos anjos caídos, a estrutura dos demônios, e que, de uma forma geral, muita gente não percebe que muita ação e influência em muitas áreas são destináveis a estas classes de espíritos que estão atuando no mundo invisível. É interessante a gente entender que existem as regiões celestiais e que nessas regiões celestiais
acima das nuvens, acima de onde os aviões fazem os seus tráfegos aéreos, é ali onde estão os principados, as potestades, e que para ele vir a essa dimensão que nós estamos, a esse mundo físico, ele vai precisar de autonomia, ele vai precisar que pessoas derem liberdades para eles atuarem. Existe uma camada que vai atuar aqui aonde nós estamos, influenciando e buscando meios para atingir a raça humana, para que ela não conheça e não chegue próximo à palavra de Deus. Isso nós vamos tratar mais lá na frente. Mas olha só, o verso 3 diz: pois ele te livrará do laço do passarinheiro. Esse laço do passarinheiro é algo muito perigoso, é algo muito profundo, porque aqui está falando de demônios, está falando de seres espirituais, aonde ele vai se utilizar. Esse laço é aquele laço que os caçadores de passarinho, ele usa aqueles pelos, aqueles cabelos, e ele arma essas armadilhas para pegar, para prender pássaros. É mais ou menos daquele jeito. Então, ele usa dessa metáfora, dessa explicação, para que nós entenda de que forma o mundo invisível ele está trabalhando para que nós venhamos cair nestes laços. E são vários laços que ele utiliza com a sua sutileza para destruir o homem por meio da sensualidade, por meio das pornografias, por meio da política, por meio de músicas, por meio de vários meios. Ele traz os seus laços para envolver o ser humano, para envolver as pessoas, para que as pessoas caiam nesse laço, por meio de objetos sacrificados. Então, são vários aspectos. Então, o que ele está dizendo? E ele te livrará do laço do passarinheiro. Eu não sei qual laço o inimigo tem trabalhado na sua vida e se você está entrelaçado em alguma dessas armadilhas. Eu quero te dizer que se você crer e acreditar, Deus ele vai te libertar para a glória de Deus. Então, nós podemos ver muitos fatos ocorrendo no país. Homens religiosos que envolveram-se no laço da política e que estão aí passando por processos difíceis. Então, por meio de leituras, por meio da cultura, por meio de músicas, por meio de entorpecentes, por meio da sensualidade, vários fatores vão estar dentro por meio de armadilhas, atentados contra a vida. Então, várias coisas, o inimigo ele se utiliza por meio de acidentes, meios de contenda, várias coisas. O inimigo se utiliza por meio de laços para que assim o ser humano seja laçados para serem destruídos. E aí ele diz: qual é a consequência de quem está no esconderijo do Altíssimo? Para quem está em Cristo, que é o esconderijo do Onipotente, é o livramento, pois ele te livrará do laço do passarinheiro e da peste perniciosa. Peste aqui, queridos, traz a perspectiva de enfermidades, doenças. Você sabia que são feitos trabalhos para que pessoas venham ser enfermos, as pragas, as pandemias, todo esse contexto mundial está dentro desse verso.
Olha só. E da peste perniciosa. Cobrir-te-á com as suas penas, e sobre suas asas estará seguro. A sua verdade e pavés e escudo. Não te assustará o terror noturno. Outra promessa é o terror noturno. Nesse horário noturno, nesses dias onde as pessoas muitas das vezes elas sofrem de ansiedade, elas sofrem de insônia, têm sonhos terríveis, pesadelos e outras coisas também que atuam nestes horários tenebrosos que aqui está se referindo. Prosseguindo. Nem da peste que se propaga ao meio-dia. Ou seja, olha só, não te assustará o terror noturno, nem da peste que voa de dia, ou seja, uma peste que voa durante o dia, nem da peste que se propaga nas trevas, nem a mortandade que assola ao meio-dia. Essa mortandade que assola ao meio-dia, mas num contexto geral, mais especificamente ao meio-dia, aí envolve acidentes, mortalidades, tragédias, tudo quanto você imaginar. Aí aqui, ele diz, caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. Somente com os teus olhos olharás. Esse 1.000 cairão ao teu lado e 10.000 à tua direita, ele pode ser ampliado de uma forma física e espiritual, concernente ao escritor do Salmo 91. Mas nós acreditamos que aqui possivelmente seja no âmbito espiritual, sejam, como as escrituras dizem, que a nossa luta não é contra o sangue nem contra a carne, então seja vários espíritos malignos que todos os dias se levantam para te destruir, para te derrubar, para te confrontar. Então ele diz que quem está no esconderijo do Altíssimo em Cristo Jesus, ele não vai ser achado, ele não vai ser atingido, e que com os nossos olhos nós vamos simplesmente olhar que 1.000 cairão ao nosso lado, 10.000 ao nosso outro lado, e nós não seremos atingidos. Olha só que bonito. Olha só que lindo. Caiam 1.000 ao teu lado e 10.000 à tua direita, mas tu não serás atingido. É uma constante, queridos. É algo terrível, é algo assombroso. Se você conseguisse abrir os teus olhos espirituais, você ia ver que coisas terríveis e tenebrosas. Para você ter uma ideia, uma experiência, ela já é falecida, mas muitas pessoas conhecem a atitude que esta mulher ela sempre fazia aonde ela morava. Falo aqui da saudosa irmã Dida. Quem não lembra? Ali onde ela morava, havia grandes confusões, e quando as confusões surgiam, as brigas de pessoas embriagadas, eu presenciei muito isso na minha infância. A gente olhava para dentro de casa, ela estava com a janela aberta e ela estava lá orando. E quando ela começava a orar, aquelas confusões cessavam. Eu presenciei muito isso com meus olhos, e muitas pessoas que conhecem ela presenciou isso, a ponto de quando começava alguma discussão, eu via pessoas indo até a casa da irmã para que ela orasse, para que aquele conflito, aquela contenda terminasse. E é interessante, gente, assim que a serva de Deus começava a orar, aquele conflito imediatamente começava a se acalmar. A gente via aquilo se acalmando. Quem nunca presenciou isso aí? A gente foi morar num certo lugar, e o certo lugar que a gente morava, essa vila,
era uma vila de muito conflito, de muita contenda. O primeiro dia que a gente chegou lá, a gente viu o conflito de 2 homens com foice, um correndo atrás do outro, lançando a foice. E esse lugar era conhecido como o lugar da confusão. Tinha um nome lá, não agora. E no primeiro dia que a gente chegou nesse lugar, a gente presenciou uma cena muito forte. Um homem com um facão, o outro com uma foice. E a gente nós corremos, e no começo lá, em frente a gente fechou as portas. E aí, daquele dia, eu comecei a orar e disse: esse lugar não vai ser mais um lugar da confusão, da contenda, essas coisas vão acabar. E a partir daquele dia, irmão, foi o sossego. E aí nós mudamos o nome, colocamos a Vila do Sossego. Né? Então, aquelas brigas, aqueles conflitos, estava dentro de um contexto espiritual. É o que acontece muito nos dias de hoje. E aí o Senhor Deus, Ele nos traz esse conforto de que levante-se quem pudesse levantar contra nós. Mas se nós estivermos escondidos no esconderijo de Deus, do Altíssimo, que é Jesus Cristo, nós vamos ter livramentos da parte de Deus. E diz: somente com os teus olhos olharás e contemplarás e verá o castigo dos ímpios. Então está entrelaçado aos ímpios, aos homens maus, e também no sentido, irmãos, espirituais. Porque os ímpios, eles são seduzidos e influenciados pelo inimigo, pelos espíritos contrários, para atingir a sua vida. Então aqui esse contexto traz toda essa referência. Pois dissestes: o Senhor é o meu refúgio, fizeste do Altíssimo a tua morada. Nenhum mal te sucederá, praga alguma chegará à tua tenda. Essa tenda aqui, ela nos remete de um contexto geral. Casa, família e também a nossa vida espiritual. A nossa morada espiritual. Então, ele está nos dizendo aqui que nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, nesta tarde, todo mal direcionado contra nossas vidas, contra a sua vida, vai ser paralisado, vai ser neutralizado. Nenhuma praga que lançaram, você não vai ser nada. Isso aí não vai dar certo. Você vai viver no mesmo projeto a vida toda. Então, essas palavras contrárias, palavras que vão destruir psicologicamente a sua vida, vão ser neutralizadas nessa tarde em nome de Jesus. Compartilhe essa live, convida outras pessoas para que elas possam ouvir esta palavra forte em nome de Jesus. E nós vamos orar. Não estava nesse projeto, mas Deus está direcionando para a gente orar no final, em nome de Jesus. Então, nenhum mal te sucederá, nem praga alguma chegará à tua tenda. Então, as regiões celestiais, as pessoas que são influenciadas para nos atingir por meio de palavras contrárias, por meio de blasfêmias contrárias, não vai ter poder. Elas não vão encontrar êxodo em nos atingir, porque nós estamos no esconderijo do Altíssimo. Oh, glória! Que maravilha, pessoal! Que maravilha, como é forte esse Deus, como é poderoso esse Deus. Eu quero dizer para alguém que está vendo ou que vai ver esta live, Deus vai mudar o contexto histórico na tua família, em nome de Jesus. Porque aos seus anjos dará ordem a teu respeito, para te guardarem em todos os teus caminhos. Gente, esse versículo é muito maravilhoso, porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito. Mas a pergunta que eu faço é: será se nós somos conhecidos de Deus? Será se nós temos feito com que Deus nos faça conhecido no céu?
Você já viu aquela frase que Deus acampa um anjo ao redor do que eu temo? E que ao nosso derredor está o inimigo buscando quem possa tragar? Vou te explicar. Ao nosso redor, próximo de nós, está o anjo do Senhor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo. Esse temer, irmãos, não é ter medo de Deus. Esse temer é não praticarmos erros, injustiça, pecado, fofoca, maldizer alguém, acusar alguém. Temer a palavra do Senhor é cumprir a palavra do Senhor Deus. Então, se nós temer ao Senhor, cumprir a sua palavra com humildade, coração aquebrantado, nós vamos ter o anjo do Senhor ao nosso lado. E porque ao derredor está o diabo rangindo como leão? É interessante entender que ele está rangindo como leão. Ele não é o leão. Só há um que é o leão da tribo de Judá, Jesus de Nazaré. Então, ele está ao nosso derredor. Para ele chegar até nós, ele tem que primeiro passar por cima da autoridade do anjo que está ao nosso derredor. O anjo do Senhor acampa-se ao redor dos que eu temo e o livra. Muitas vezes nas Escrituras, teologicamente falando, a gente entende que quando se refere ao anjo do Senhor, refere-se ao Senhor Jesus. E é muito interessante a gente aprender essas coisas. Amém? Glória a Deus. Glória a Deus. Então, aqui está dizendo: porque aos seus anjos dará ordem ao teu respeito para te guardarem em todos os teus caminhos. Então, como eu falei para você, existe um âmbito espiritual que é muito real. É mais real do que esse mundo, é mais real do que isso que você pega, apalpa. É muito real. E então existe a hierarquia, existe nas regiões celestiais os tronos, as hierarquias maiores, aonde ele envia os seus soldados para atuarem aqui na terra em várias áreas. A área da corrupção, a área da mentira, a área da enfermidade. Então, todos esses aspectos caído do ser humano, a maldade do ser humano, ela vem por influência ou muitas das vezes possessão, que há uma diferença muito grande. Então é preciso a gente estar atento. As Escrituras dizem que a nossa luta não é contra o sangue, não é contra a carne, mas contra principados, potestades que atuam nas regiões celestiais. Beleza? Então, nós temos os anjos de Deus ao nosso favor, ao nosso respeito, que está nos guardando, que está nos protegendo diuturnamente, até mesmo quando nós estamos deitados. Mas isso requer santificação, jejum, leitura da palavra e ser um homem e uma mulher de muita oração. Então, o mundo espiritual existe e existe de uma forma muito grande. Eles te guardarão nas suas mãos, para não tropeçardes em alguma pedra. Pisarão o leão e a áspide, calcarás aos pés o leãozinho e a serpente. Então ele diz aqui, pisarão o leão. Você viu que a Bíblia diz que o leão está ao nosso derredor buscando a quem possa tragar? O inimigo. Áspide, aqui está falando de uma classe muito astuta, muito tenebrosa de demônios ou de espíritos malignos. Calcarás aos pés o filho do leãozinho e a serpente. A serpente, queridos, está nos remetendo àquela serpente lá do jardim do Éden. Serpente, um espírito terrível, o espírito do engano, o espírito da mentira, o espírito que trabalha para distorcer os conceitos da família, da palavra de Deus. E você precisa estar muito atento a estas coisas em nome de Jesus. Porque a mim se apegou com amor, eu o livrarei, poluei a salvo,
porque conheceu o meu nome. Ele me invocará. Este invocará, irmão, ele está além da oração. É algo muito mais além. Invocar. Jeremias 3,33 vai lá dizer: invoca-me e eu te responderei. Anunciar-te-ei coisas grandes e firmes que tu não sabes. Então é por meio do invocar, da oração, que nós podemos ter respostas da parte de Deus. Porque a mim se apegou com amor, eu livrar-o-ei, pondo-ei a salvo, porque conheceu o meu nome. Ele me invocará, eu lhe responderei. Na sua angústia eu estarei com ele. Livrar-o-ei e o glorificarei. Saciá-lo-ei com longevidade e lhe mostrarei a minha salvação. Então, queridos, é algo estarrecedor, é algo complexo, mas eu quero dizer para você que é real. O reino espiritual é real. Nós precisamos buscar o nosso refúgio, o nosso esconderijo, o mais rápido possível. Precisamos estar conectados em Cristo. Isso é que é a dificuldade. Porque muitas das vezes quem está reinando sobre as nossas vidas não é Cristo, até mesmo no meio cristão. O trono de Cristo é que deve reinar em nossas vidas, e há uma dificuldade, porque as Escrituras dizem que o mundo jaz no maligno e que a nossa carne, ela há um conflito contra o Espírito. A carne, ela está conectada com a matéria, com esse mundo físico, os desejos carnais, a corrupção, a disturbação do santo, do profano. Então, as armadilhas do inimigo, o laço do passarinheiro, ele está em vários aspectos, por meio da música, por meio da sensualidade, por meio da política, por meio da mídia, por meio de vários fatores, e que muitos homens e mulheres de Deus estão postos nesse laço e estão cegos espiritualmente e não conseguem discernir estas verdades. Você entende? Então é muito forte. Então o Salmos 91, ele traz essa sensação. Ele não é um amuleto. Ele não é algo que traz poder. Não é isso. Porque quem traz poder é o Espírito Santo de Deus. É o próprio Jesus Cristo que traz poder. O Salmos 91, ele nos direciona a entender qual poderoso é o nosso Senhor Jesus Cristo. Então, o Salmo 91, ele, quando lido de uma forma espiritual, ele vai te direcionar a uma dimensão mais poderosa. Então, é ali que você entende quais são os caminhos e os preceitos utilizados pelo inimigo para te destruir. É ali que você compreende que se você estiver em Cristo, você está em um esconderijo. Que esconderijo é esse? Do Altíssimo. Então ali ninguém te acha, irmão. Então ali ninguém te acha. Então que o Espírito Santo de Deus, ele possa nos capacitar a que os nossos olhos venham ser abertos. A gente pode ver em algumas cidades portais abertos na questão de acidentes automotivos. A gente pode ver regiões que são atingidas, cada uma na sua particularidade. E aonde está a igreja? Aonde estão os homens e mulheres de Deus individualmente? Nós estamos vivendo um tempo de dificuldade, onde as pessoas não querem mais se aprofundar na presença de Deus por meio do jejum, por meio da oração, e isso requer um preço muito alto. Não é somente erguer as nossas mãos aos céus
e dizer que aceitou Jesus. Não, nós temos que viver, nós temos que estar dentro deste contexto espiritual que é muito verídico, que é muito verdadeiro. Isso é interessante. Então, o que nós aprendemos hoje à tarde? Nós aprendemos que o livro de Salmos é um livro muito forte, muito poderoso, muito maravilhoso, o qual nós devemos meditar de uma forma esplêndida, de uma forma maravilhosa, por meio do Espírito Santo que vai nos orientar. E que os Salmos, ele não é um livro, eles são 5 livros que, na sua unidade, compõem o livro de Salmos, no plural. E que cada livro, ele corresponde a um livro do Pentateuco: Gênesis, Deuteronômio, Levítico e Números sucessivamente. Ok? Até aí, beleza? E cada história ali, dentro do contexto de cada livro nos Salmos, ele remete a uma particularidade em cada livro do Pentateuco, representado por cada livro de Salmos. Então, é algo muito poderoso, irmão. O Salmo 91, que faz parte desse contexto aí, é um salmo, não só ele, mas muitos outros salmos. Você vai ter oração de guerra nos salmos, você vai ter oração de paz nos salmos, vai ter oração de aquebrantamento nos salmos, você vai ter pessoas que oram para que Deus faça justiça. Você vai ter vários tipos de oração, você vai ter salmos de petição, você vai ter salmos de agradecimentos, salmos de ação de graças. Então o livro de Salmos, no seu contexto, é muito maravilhoso, queridos, muito maravilhoso. E aí vamos dar uma passadinha aqui na live. Estamos aí com o nosso irmão Sonazo. Sonazo, Deus em Cristo te abençoe aí. Muito, muito em nome de Jesus. Beleza? Deus continue te abençoando. Você possa compartilhar essa live aí, Sonazo, para outras pessoas que não assistiram, mas que possam assistir. Eu fiz uma primeira live e aí a gente apertou aqui e do nada saiu do ar. Estava Neném, Leonel também conosco. Não entrou segunda vez, não sei se algumas pessoas estão vendo que não está aparecendo aqui, mas com certeza essa live vai ser direcionada para outras pessoas porque ela é muito forte. Ela ficou de uma forma assim muito forte para as pessoas compreender um pouquinho dos salmos, né? Vamos orar nessa tarde aqui. Eu não ia orar, mas fui posicionado por Deus para ministrar uma oração para a gente encerrar esse trabalho, essa reflexão, e Deus preparando. Coloquem o tema que vocês querem que seja abordado nos comentários, em nome de Jesus. Fale, olha, aborda esse tema, eu tenho muita curiosidade desse tema na Bíblia, mas eu não entendo, que a gente vai tratar. Qualquer tema que você colocar aí, a gente vai tratar. Beleza? Soberano, altíssimo Deus, nos apresentamos diante de Ti nesta tarde, agradecendo por tudo quanto o Senhor tem feito. Que o Senhor possa repreender, que o Senhor possa destronar todo trabalho contrário, toda palavra contrária sobre as nossas vidas. Que o Senhor possa nos fortalecer por meio do Teu Espírito Santo na Tua palavra. Senhor, Tu és eterno, Tu és o nosso Senhor e Salvador das nossas vidas. Quebra o laço, despedaça a frecha, que nós possamos, Senhor, ser fortalecidos na Tua palavra, nas Tuas promessas. E que cada palavra, cada pensamento contrário que sobrevém sobre as nossas vidas caiam por terra, pois 1000 cairão ao nosso lado, 10.000 à nossa direita, e nós não seremos atingidos, porque nós estamos no pavilhão, nós estamos no esconderijo de Deus, que é o Senhor Jesus. Nos esconde de todo mal, de toda obra contrária, de todas as influências. Em nome de Jesus,
nós te agradecemos ricamente em nome de Jesus. Que Deus em Cristo possa te abençoar grandemente em nome de Jesus nesta tarde.